Né? O pessoal do online, a gente estava falando aqui sobre passar ou não no primeiro concurso, a possibilidade. A regra é não passar. Na verdade, a regra é não passar em vários, né? Até você passar no primeiro. Esse é um padrão, porque você vai construindo a caminhada, mas você pode frugir essa regra se você tiver determinação, estudar, começar certo, com uma boa estratégia. Aí eu citava o exemplo que eu passei no meu primeiro concurso. Quando eu tinha 18, eu tinha acabado de começar a estudar. Em 6 meses eu passei no meu primeiro concurso. Foi de Companhia de Água e Esgoto de Brasília. Não era lá, né, um concurso assim, mas na época era muito bom. Em 96 já pagava 800 conto por mês, ó que top. 1996. Era remuneração assim top. Tem que ter dedicação, foco, né? Se você estiver estudando direitinho, uma boa estratégia chega. Se não chegar no primeiro, faz o segundo. Se não chegar no segundo, faz o terceiro. Para eu passar em 8, eu reprovei em 70. Então daí você tira mais ou menos a proporção para você ficar mais tranquilo. Entendeu? Fala assim, nossa, 70? É, cara, mas no dia que você passa, você resolve a tua vida para sempre. No dia que você passa, tu mudou a tua vida. Por isso que vale muito a pena seguir. Né? Vale super a pena. Alguém que vai fazer TRE São Paulo? Não, ninguém vai fazer. Temos aí vários alunos aí daqui que vão fazer. Vamos estar lá em São Paulo, lá fazendo a supervisão de véspera em fevereiro. Se você está em casa e vai fazer, será super bem-vindo lá em São Paulo, nossa supervisão de véspera, tá? Do TRE, daqui um dia a gente abre as vagas aí para vocês. E pessoal que vai fazer TRT20, alguém vai fazer TRT20 aqui, hein? Sergipe, acho que é Sergipe, eu sempre confundo aqui os lugares lá. Né? TRT20 também, supervisão de véspera lá em Aracaju. Aracaju, né, ô Catatal? Galera, umas perguntas aqui legais aqui do aluno. Primeira pergunta aqui do Juliano Ferreira dos Santos Silva. Em processo administrativo não é possível realizar interceptação telefônica, mas é possível usar a interceptação telefônica feita anteriormente à instrução processual penal em processo administrativo? Esse exemplo é um caso de prova emprestada? Sim, Juliano, seria um exemplo de caso de prova emprestada, mas você não quebra o sigilo no procedimento administrativo. Você quebra o sigilo no penal e você empresta as provas para aquele PAD lá. Pode haver esse tipo de empréstimo de prova, sim. O normal... Desculpa aí, gente. O normal é emprestado administrativo para as outras esferas, tá? Esse é o mais normal. E, de qualquer forma, se houver empréstimo, tem que ter contraditório pela defesa durante o procedimento, o que também é uma exceção, tá? Não dá para emprestar prova se não tiver contraditório pela defesa ali. Regiane Pinheiro Cordeiro. Boa noite, aula boa. Obrigado, Rê. Daniel, caso o mandato inicie às 17h30, os investigadores poderão permanecer no interior da casa após as 18, sim ou não? Sim, Rê. Se você começa o mandato antes das 18, você pode terminar ele após as 18, sem problema. Davi Silva Menezes, sempre ligado na gente, lá de Santa Rita, Paraíba, onde tem um aeroporto ali de João Pessoa, muito bom. Olá, professor, fiquei com uma dúvida a respeito do exemplo que você falou que foi descontado de seu contra-cheque, valores de 3 associações quando você era militar. Quais são esses tipos de associação? Pois eu pensei que era vedado o tipo livre associação sindical para militar. Davi, você está corretíssimo. A associação sindical é vedado para militar, mas as demais associações não. Então, geralmente, os militares têm associações desportivas, tá? Ou associações que envolvem interesses comuns, como, por exemplo, dividir, como é que eu posso dizer? Dinheiro para empréstimo, ou então associação para dividir serviços de saúde, odontologia. Então, tem outras associações que não são sindicais, porque sindicato é vedado ao militar, tá? Muito boa a sua pergunta. E o Rafael Mendes, de Magé, Rio de Janeiro. Um abraço, Rafael. Boa noite. Daniel, se a pessoa não aceitar a desapropriação por interesse público, como se procede neste caso? Abraço, meu jovem. Um abraço, Rafael. Se não aceitar, você morre, né? Calma, Rafael, não. Se você não aceitar, você contesta. Você pode contestar judicialmente, aí vai para uma briga, um litígio judicial. Super normal isso no Brasil, tá? Vou citar um exemplo aqui. Tem uma área aqui em Cascavel, que é uma praça em Cascavel, que foi desapropriada há uns 20 anos. E até hoje a família contesta o valor da indenização paga. Praça Wilson Joffre. Acho que é Wilson Joffre. E hoje eles pedem 12 milhões de reais por aquela praça lá.
e na época foi pago um valor e eles não gostaram e contestaram, mas está desapropriado, eles estão questionando na justiça até hoje. Entendeu? Então, questiona na justiça, vai para o litígio, o juiz vai decidir qual que é o valor. Agora, geralmente, se é um interesse público envolvido, geralmente você pode discutir até o valor da indenização, mas a apropriação vai ocorrer, até porque toda a sociedade está dependendo daquilo lá. Tá? Beleza? Valeu pelas perguntas aí, excelentes perguntas. Vamos continuar agora nossa caminhada aqui. Vamos fazer uma questãozinha aqui para a gente dar uma olhada como é que tudo isso aqui que a gente está falando cai em prova. Vamos lá na nossa lista de questões. Eu vou pegar aqui uma questão. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Olha uma questão linda. Vamos fazer essa primeira aí, gente. Gente, que questão linda. Uma questão aqui de 2016, muito boa, que diz assim, ó, sobre os direitos individuais e coletivos constitucionalmente previstos, assinale a alternativa correta. Letra A. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se nos dois casos o trânsito em julgado. Certo ou errado? Certo ou errado? Errado por quê? Trânsito julgado não é nos dois casos. Qual que é o caso que é o trânsito julgado? Acabamos de falar, cérebro. Para dissolver, exatamente. Olha, ele colocou aí, gente. Poderão ser compulsoriamente dissolvidos ou ter suas atividades suspensas. Lembre-se, dissolução mais grave que suspensão. Então, a necessidade de autorização de trânsito em julgado não é nos dois casos, é apenas na dissolução. Beleza? Letra B. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, mediante prévia autorização da autoridade competente e desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local. Certo ou errado? Oi! Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, mediante prévia autorização da autoridade competente e desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada no mesmo local. Certo ou errado? Certo. Exato, gente. Erradíssimo, seus bisonhos. Olha aqui, mediante prévia autorização, ainda falei, foi a banca quer induzir você ao erro. Aí o que ela faz? Ela coloca prévia autorização. Enxergaram agora? Então vamos lá, gente, olha o foco. C. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, não podendo, em razão da garantia do direito de herança, a obrigação de reparar o dano ser estendida aos sucessores. Gente, não falamos desse dispositivo, mas está errado. Por quê? Porque ela pode repassar sim aos sucessores o dever de reparar o dano, tá? D. Essa D já falamos. Falamos há 6 meses atrás, mas falamos, gente, olha só. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Certo ou errado? Certinho, gente, copiou ipsilitris do que está no texto constitucional. Olha que fácil. Não me decepcionem na letra I agora, por favor. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá, desde que previamente permitido por decisão judicial, usar de propriedade particular, assegurado ao proprietário remuneração pelo uso do bem. Certo ou errado? Daniel, já sei que está errado porque eu sei a certa. Agora eu quero saber por que está errado. Primeiro, está errado dizer assegurado ao proprietário remuneração pelo uso do bem. Só isso está errado? Não. Ele está falando aqui, no caso de iminente perigo público, ele está falando como é que é o nome do instituto mesmo? Falamos faz 30 minutos, gente. Falamos faz 30 minutos. Requisição administrativa, ufa. Requisição administrativa, e eu falei para vocês que ela é administrativa. E quando eu falei que ela era administrativa, eu quis dizer que ela não precisava de autorização judicial. Olha o outro erro aí. Por isso que para você estudar, tem que fazer bastante exercício, pra você não cair numa questão dessa. Olha essa 2 aí da FCC. Essa 2 dá para a gente fazer também. Vamos lá? O teor da Constituição brasileira vigente, o exercício da liberdade de reunião em locais abertos ao público. Letra A, pode não ser pacífico. Letra B, pode ser com armas. Letra C, independe de autorização
ainda que frustre outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local. Letra D, é um direito social coletivo. Letra E, exige prévio aviso à autoridade competente. O que vocês marcam como certa? Letra Letra E, gente. Exige o prévio aviso à autoridade competente. O que está de errado nas outras? Pode não ser pacífico? Não, a Constituição diz que o direito de reunião tem que ser pacífico. Pode ser com armas? Não, não pode ser com armas. Independe de autorização, ainda que frustre outra reunião? Não pode frustrar outra reunião convocada anteriormente para o mesmo local. É um direito social coletivo? Não, meus queridos, é um direito individual. Vimos na aula de hoje de direito de associação, direito de reunião. Viu como é que não adianta só assistir aula? E a gente falava no intervalo aqui. Porque se você só assiste aula, você não acerta a questão. Porque a questão é sempre a forma como eles vão te perguntar na prova. Você mede um concurseiro de excelência hoje pela quantidade de questões que ele faz, não pela quantidade de aulas que ele assiste. Entenderam isso aqui? Por que eu estou falando isso? Porque a gente estava conversando aqui na hora do intervalo, eu falava com os alunos aqui. Quando você quer realmente atingir uma meta de excelência, se você quer ser a exceção e falar assim, cara, esse negócio de, não, por que eu tenho que reprovar no primeiro? Isso eu quero passar. Beleza? O primeiro passo que você tem que dar se você quer passar no primeiro concurso é fazer exercício pra caraca. Porque quem faz o primeiro concurso ainda não sabe dessa estratégia. Ele está juninho, ele está começando a parada. Quando você faz exercício, você cria prática. E a prática aperfeiçoa o nosso conhecimento. E eu fiz um comparativo muito simples com os alunos aqui, eu passo para vocês no online agora. Eu falei assim, se eu chegar aqui agora e te dar uma aula de como pilota um avião, você sabe pilotar um avião? Não, brother. Você só vai aprender a pilotar avião na hora que você for e cair com o avião. Então, assim, a prática é o que faz a diferença. No concurso, a nossa prática chama-se exercício. Entenderam essa ideia? Apliquem exercício na vida de vocês e vocês vão ver a caminhada de vocês fazerem assim, ó. Da noite pro dia você vai decolar que você nem vai acreditar. Beleza? Deixa essa dica para vocês. Só essas duas questõezinhas estão boas. Só pra gente dar aquela... Ah, não, vamos fazer a 5, gente, a 5! A 5 porque eu acabei de falar. E ai de quem não acertar a 5! Apagar, deixa eu apagar. Apaguei. Gente, olha essa 5 aí, gente. Olha essa 5. Olha essa 5. Essa 5 é top, gente. Questão super nova. Não olhe o gabarito, seus bisões. Eu sei que você está tentando olhar. Eu sei que o diabo está tentando você, falando, olha para o lado ali. Tem a letra ali, o gabarito. Olha, não olhe. Em nome da proteção... essa questão, concurso top, tá? Tribunal de Contas do Estado do Paraná para auditor. Para aquela galera que está estudando aqui na carreira, nesse curso aqui, e fala assim, putz, eu quero ser auditor, olha aqui. Em nome da proteção constitucional à privacidade, a quebra do sigilo de dados bancários, fiscais ou informáticos de entes privados somente pode ser determinada por decisão judicial ou de comissão parlamentar de inquérito ou por requisição do Ministério Público, certo ou errado? Certo ou errado? Errado por quê, minha linda? Porque informáticos ali, não foi falado em nenhum momento de informáticos. Dados informáticos. E dados informáticos, se eu quiser quebrar o sigilo informático, como é que é o nome desse sigilo? Ele engloba o quê? Ele é comunicação telefônica, ele é telegráfico, ele é correspondência ou ele é dados? Né? Então, quando se fala dados, nós temos as mais diversas espécies de dados. Dados telefônicos, dados bancários, dados fiscais. Entenderam a ideia? Olha só o que ele falou. Em nome da proteção constitucional à privacidade, uma questão do CESP deste ano. A quebra do sigilo de dados bancários, fiscais ou informáticos de entes privados somente pode ser determinada por decisão judicial ou de comissão parlamentar de inquérito ou por requisição do Ministério Público, certo ou errado? Faltou o fisco, que pode quebrar o sigilo dos dados bancários. Questão errada. Meu brother, olha que questão top. Essa questão já trabalhada na nova jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Beleza? O erro está exatamente em dizer somente pode ser determinada por essa galera. Essa galera tá certa, eles podem.
Mas somente na hora que ele mete aqui sigilo dos dados bancários no meio, ele disse somente ele errou, porque o fisco pode determinar que é sigilos bancários. Beleza? Tá bom, né? Chega. Eu vou conter a minha tentação. Nós temos ainda mais aulas aí, a gente vai resolver essas outras questões depois, tá? Viu como é que a questão faz diferença? Porque a questão, ela me mostra como o conteúdo cai. Se eu só assisto o aula, eu só sei o conteúdo, eu não sei como ele cai. Aí na questão eu erro, sabendo o conteúdo. Você sabe, você está com o conteúdo bombando na tua cabeça, você só não acerta a questão, adiantou? Porque o grande objetivo da nossa vida aqui é o quê? Acertar a questão. Tá? Queridos, vimos então aqui inviolabilidade das comunicações. Vamos avançar agora para outro direito ultra mega power top. Aproveitar para convidar todo mundo que está acompanhando a gente online aí. Dia 1º, nós vamos fazer aqui o aniversário do Focus. E vai ter um aulão massa aqui com a galera. Vai estar um grupo de professores aqui reunido. Vai ter o Mundo dos Concursos, acho que é o Mundo dos Concursos o nome. Um evento muito legal que a gente vai trazer profissionais das mais diversas áreas aqui de concurso para falar sobre as carreiras e tal. Vai ser muito legal, vai ter fiscal, vai ter polícia, vai ter gente de tribunal, vai ser muito legal. E vamos dar dica, vai ser um dia de motivação e depois vamos ter um happy hour aqui no Fox que vai ser transmitido para todo o Brasil, né? Todos vocês estão convidados de todo o Brasil, quem quiser vem para cá, pegue seu avião. Se falar que eu disse isso eu nego até a morte, mas você tá convidado, tá, gente? Beber de graça aqui às custas do patrão, tá? E aí vai ser muito legal, porque a gente vai transmitir para vocês, vocês vão ver o Papito cantando, o Papito dançando, o professor Johnny, segunda voz, sempre com muita excelência. Depois de 5 cervejas ele começa a dançar também, fica muito divertido, né? E vão ver toda a equipe de professores divertindo, os alunos também aqui, para dar aquela relaxada, até porque dia 2 é um dia fúnebre, né? É feriadão, mas é um feriadão triste, porque é um feriadão onde a gente vai lá, relembra dos nossos mortos e tal. Para aquelas pessoas que cultuam esse feriado, é um dia muito triste. Então, a gente comemora no dia 1º, que o dia 2 você chora, no dia 3 a gente volta a estudar, né? E aí, de repente, a alegria do dia 1º já te contagia, no dia 2 você chora até pouco, né, cara? Dá para você viver de boa lá. Super convidado dia 1º, então fica ligado. Nessa semana que vem, vai ter vários eventos aqui no Focus. Então, fica ligado no nosso site aí, que qualquer hora a gente aparece para vocês, tá? Vamos lá, então? Queridos, agora eu quero dar um salto com vocês. Nós vamos pegar o artigo 5º aí. Vocês vão saltar comigo lá para frente. Nós vamos dar uma olhada agora num dispositivo que é os incisos 42, 43 e 44. 42, 43 e 44, esses 3 incisos aqui, eles são ultra mega powers cobrados em prova. Incisos 42, 43 e 44, eles vão falar dos chamados crimes imprescritíveis, crimes insuscetíveis de graça e anistia. Gente, eu sempre esqueço, insuscetíveis tem SC, tá? Graça e anistia tem ou não? Tem? Muito obrigado por ter falado. Insuscetíveis de graça e anistia, sim, né? Show. Eu sempre esqueço. Insuscetíveis, sabe aquelas palavras que trava? Pronto, essa aqui é uma das que eu travo. Toda vez que eu vou escrever, que raiva que dá, cara. Insuscetíveis de graça ou anistia e os crimes inafiançáveis. Inafiançáveis. Esses dispositivos aqui, eles sempre caem em prova. Todo ano é gigantesca a quantidade de dispositivos do artigo 5º que caem em prova e esse aqui é um deles, tá? E de onde vêm esses 3 institutos, desses 3 incisos? Incisos 42, 43 e 44. Vamos ler comigo, então? Inciso 42. A prática de racismo constitui crime inafiançável e imprescritível sujeito à pena de reclusão. Nós temos na lei. 43. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. 44. Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Meus queridos,
Aqui nós temos esses 3 incisos que trazem diversos crimes com essas consequências. Quando você lê esses 3 incisos, você vê que ele está tudo misturado. A nossa ideia aqui é organizar de uma forma que facilite a sua memorização. Então acompanhe comigo. Primeiro vamos entender o que cada um dos institutos significa. Crime imprescritível significa que esse crime não prescreve. Né? Imprescritível não prescreve. O que é prescrição de um crime? Prescrever um crime significa dizer que o Estado perdeu o direito de punir. Porque o instituto chamado prescrição é a perda do direito em razão de um determinado decurso de tempo. Todas as vezes que passa um determinado decurso de tempo e o Estado não pune a pessoa, aquele crime prescreve. A regra no Brasil é que todo crime prescreve, com exceção de 2. Só 2 crimes não prescrevem. Decorem. Quais são eles? Racismo e ação de grupos armados. Racismo e ação de grupos armados. Esses são os 2 crimes que não prescrevem. Tá? Significa dizer que o Estado pode perseguir o peão a vida toda para punir ele. Tudo bem? Então, se um dia essa vida de concurseiro não der certo, você falar assim, eu vou partir para a vida de crime. Não cometa esses 2, porque esses 2 é que o Estado pode perseguir você a vida toda. Cometa um que prescreve, porque aí você foge do Brasil com dinheiro, depois você volta e vive a sua vida normal. Não vê a galera fazendo isso? É assim que funciona. Depois nós temos o desespero do peão, né? Alternativa do concurso do crime. Insuscetíveis de graça ou anistia. Graça e anistia são formas de perdão do Estado. Significa dizer que se o indivíduo praticou um crime e ele receber a graça ou anistia, significa dizer que ele foi perdoado. Tá? Perdoado. Existe uma diferença entre graça e anistia que não convém aqui nesta aula, porque é uma aula que a gente vê geralmente em legislação processual penal. Mas lembre-se que existem os crimes insuscetíveis de graça ou anistia. São quais? Nós temos aí o tráfico de drogas, o terrorismo, a tortura, crimes hediondos. Esses aqui formam os crimes insuscetíveis de graça ou anistia. Tráfico, terrorismo, tortura e crimes hediondos. Um cuidado especial, porque em prova eles podem chamar o tráfico, o terrorismo e a tortura de crimes equiparados aos hediondos. Tá? Então, se cai na tua prova, são suscetíveis de graça ou anistia, os crimes equiparados a hediondos, marque certo, porque tráfico, terrorismo e tortura são equiparados a hediondos. Tudo bem? Outra coisa que eu chamo a sua atenção aqui é uma questão mais aprofundada, tá? Preste atenção. A graça e a anistia são formas de perdão do Estado e estão na Constituição. Quando o legislador escreveu a lei de crimes hediondos, ele previu na lei que estes crimes seriam suscetíveis de graça, anistia e indulto. Trouxe um terceiro instituto lá, que também é uma forma de perdão. Pergunta que eu faço para vocês para a prova é a seguinte: qual que eu aplico? Aplico a Constituição que fala graça e anistia, ou aplico a Lei 8.072, que é a Lei de Crimes Hediondos, que fala graça, anistia e indulto? Entenderam a pergunta? Constituição ou a lei? O STF olhou e falou assim, gente, não tem confusão não. Não tem nenhuma confusão, sabe por quê? Porque indulto é espécie de graça, então ele já estava insuscetível no próprio texto constitucional, entenderam? Tá? Então, se cai na tua prova o indulto também aqui, ok. Se a questão da prova disser expressamente no texto constitucional, não tem indulto. Tá? Mas se ele colocar de forma genérica e colocar um indulto no meio, ele também está abarcado, pois para o Supremo indulto é espécie de graça. É uma interpretação um pouco equivocada do Supremo, porque na verdade graça é espécie de indulto. Mas a gente não precisa dizer isso, né, gente? Então,
Caiu lá subentendido, induto está. Beleza? Por último, temos o instituto aqui, inafiançáveis. Crimes inafiançáveis são aqueles crimes insuscetíveis de pagamento de fiança. Tipo, o cara cometeu o crime e não tem como pagar fiança para responder livre. Ele vai ter que ficar preso, por isso que o crime é inafiançável. Tá? Só que aqui nós temos um problema também interessante. Quando ele diz crime inafiançável, ele está dizendo que o cara não tem direito de ficar livre mediante pagamento de fiança. Ok? O problema é que o Instituto Liberdade Provisória, ele pode ser com ou sem fiança. Olha a loucura que esse dispositivo gerou. O que o cara fazia? O cara falava assim, eu quero responder em liberdade pagando a fiança. Aí o Estado fala, não, mas esse crime é inafiançável, não pode pagar a fiança. Aí o PEBA falava, tá, e se eu não pagar a fiança, posso responder em liberdade? Pode. Olha que louco a parada. Ele é inafiançável, ele não podia responder liberdade pagando a fiança, mas podia responder liberdade sem pagar a fiança. O STF falou, para tudo. Na verdade, quando ele fala inafiançável, o que ele quer dizer é que o crime é insuscetível de liberdade provisória, com ou sem fiança. É exatamente o que o Constituinte quis dizer, né, gente? Olha só, inafiançável, que na verdade ele queria dizer insuscetível de liberdade provisória. Todo mundo vai chegar a essa conclusão quando lê isso. Né? Insuscetível de liberdade provisória, com ou sem fiança. Quais são estes crimes? Simples, é só somar. Somos imprescritíveis com os suscetíveis de graça ou anistia, igual inafiançáveis. Então, todos os crimes que estão no quadro são inafiançáveis, todos. Logo, todo crime prescritível é inafiançável. Todo crime suscetível de graça ou anistia é inafiançável. Entenderam a ideia? Se todo crime que é imprescritível e insuscetível de graça ou anistia é inafiançável, então a pegadinha de prova nunca será na palavra inafiançável. Será nas outras duas. Por quê? Observe comigo, o que é imprescritível não é insuscetível de graça ou anistia. O que é insuscetível de graça ou anistia não é imprescritível. Se cai uma questão na sua prova dizendo o crime Strables é insuscetível de graça, anistia e imprescritível ao mesmo tempo, eu marco errado, não precisa nem saber se o crime é ou não é. Por quê? Porque não tem como ter essas duas consequências ao mesmo tempo para o mesmo crime, porque não existe aqui. Entenderam a ideia? Tá? No mais, decorem essas listas porque elas são excelentes aqui para a sua prova. Dúvidas até aqui? Posso avançar? Queridos, deem uma olhada comigo de novo nesse dispositivo que eu quero chamar a sua atenção para um detalhe. Olha só, ele fala assim no 42. A prática de racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Está vendo esse sujeito à pena de reclusão? As bancas adoram trocar essa palavra reclusão por detenção. Cuidado, não é detenção que ele falou reclusão. Ah, professor, mas qual que é a diferença? Não te interessa. Dúvidas? É só saber que é reclusão. Ah, professor, eu não vou dormir nunca mais se eu não falar. Tá. A diferença de detenção e reclusão é o estabelecimento penal que ele vai cumprir a pena, só isso. Mas a Constituição falou aqui reclusão, não falou detenção. A pegadinha vai ser sempre essa. Tá? Segundo detalhe que eu chamo a sua atenção no inciso 43. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática de tortura, tráfico de entorpecentes, drogas afins, terrorismo, definir crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que podendo evitá-lo se omitirem. Todo mundo responde por este crime. Quem mandou, quem fez e o bisonho que ficou olhando e não fez nada. Então, geralmente isso ocorre muito na tortura. Um cara tortura e 10 se ferram, porque fica lá olhando. Não é? Aconteceu isso aqui, responde esses 3. Quem manda, quem faz e quem se omite. Tá? Cuidado com isso aqui, porque é uma boa questão que pode vir como caso concreto na sua prova. Dúvidas até aqui? Não? Podemos avançar? Avancemos agora. Vamos falar, meus queridos, sobre um dispositivo muito cobrado em prova, que
que são as penas permitidas e as penas proibidas, que aparece aí nos incisos 46 e 47 do artigo 5º. Pena proibida e pena permitida. Então, no inciso 46, ele diz assim: a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes: privação ou restrição de liberdade, perda de bens, multa, prestação social alternativa, suspensão e interdição de direitos. Essas são as penas que podem ser aplicadas no Brasil. Decorem elas, porque quando caírem elas na sua prova como pegadinha, você já sabe que junto com elas vão aparecer as proibidas, que estão no inciso 47. 47 diz: não haverá penas, a linha A, de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84, 19. Pergunto: se cai na tua prova, existe pena de morte no Brasil, você marca certo ou errado? Certo ou errado? Certo, querido. Se ele falou aqui que não tem pena de morte, salvo em caso de guerra declarada, então ele diz para você que existe pena de morte no caso de guerra declarada. Tá? Cuidado com isso aí. Depois ele fala pena de trabalho, caráter perpétuo. Então, não existe pena de caráter perpétuo, que é aquela pena para sempre. No Brasil, o limite de pena é de 30 anos. É o máximo que o cara fica preso. A linha C. Pena de trabalho forçado. Então, no Brasil, não pode pegar o preso lá e colocar ele para ficar quebrando pedra no sol quente, igual naquele filme americano, sabe? Carregando uma bola de ferro assim, o cara quebrando pedra o dia todo. Não, aquilo não pode no Brasil, porque isso é pena de trabalho forçado, isso é desumano. A linha D. Pena de banimento, é proibido no Brasil. O que é banimento? Guardem. Expulsão do brasileiro. Imagina se um brasileiro praticasse um crime e aí, como pena, ele fosse expulso do país. Pronto, isso seria o banimento. Já ocorreu em outras épocas do Brasil. Lembra aquela galera que ficava no exílio, né? Caetano, Gilberto, né? Fernando Henrique Cardoso. Você vê que todos eles se ferraram na vida, né? Foram para o exílio, sofreram tanto, estudaram em Sorbonne lá, fizeram doutorado e voltaram ao Brasil nessa sofrência, né, gente? Um até virou presidente. Então, antigamente tinha essa forma de banir. Hoje não mais, é proibido pela Constituição. E a linha E, pena cruel. É proibida a pena cruel no Brasil. Pena cruel é aquela pena desumana, aquela pena que degrada a condição humana, tipo colocar o cara preso numa caixa de sapato no sol quente, coisa desse tipo. Né? Não pode, é pena desumana, tá? Né? De vez em quando a gente vê umas notícias aí, aconteceu agora, uma galera se ferrou no Pará lá, porque é muito omissão, né? Juiz, promotor, todo mundo se ferrou, porque deixou a guriazinha lá 40 dias presa na cela com homens. Quem viu isso aí? 2 vezes a mesma juíza fez isso. 40 dias presa na cela com homens, aí os homens estupraram ela dia e noite, dia e noite, dia e noite. Olha que absurdo. Pena cruel. Desumano, né? Então não pode acontecer isso aí. Detalhe, tá? Presa provisória. Tem que cortar a cabeça de um juiz que deixa uma coisa dessa, um absurdo, né? Absurdo, tipo assim, não é uma coisa simples, você pegar uma mulher e colocar numa cela cheia de homens, com 40 homens. Isso não existe. No Brasil, de vez em quando, alguém faz essa cagada. Vista essas penas aí permitidas e proibidas, vocês devem decorá-las. Vamos falar de um instituto agora super legal para a tua prova, hein? É um dos institutos também que sempre aparece em prova, chamado de extradição. Vamos falar agora da extradição. Como vocês devem estar percebendo, eu não estou falando de todos os incisos, porque se fosse falar de todos, a gente precisaria aqui de trocentas aulas. Mas você tem que ler todos. Sua obrigação é ler todos os incisos do artigo 5º, porque todos podem cair em prova. Eu estou gastando o meu tempo aqui para explicar aqueles que têm uma demanda maior, aqueles que precisam de uma compreensão maior, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre os outros, podem mandar também, não tem problema. Só não vou falar em sala de aula, porque eles facilmente são compreendidos aí quando vocês estudam. Queridos, extradição. Esse dispositivo aqui da extradição, ele aparece nos incisos 51 e 52. Vamos dar uma lida neles? Antes de explicar, vamos ler os incisos 51 e 52. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado em caso de crime comum,
praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei. Não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Então, nós temos aqui o Instituto da Extradição, que ele sempre cai muito em prova e eu quero explicar para vocês como é que funciona. Vamos lá? Primeiro, vamos entender o que é a extradição. Extradição é o acordo celebrado entre países, acordo para a punição de criminosos. Então, os criminosos, eles cometem crime num país e fogem para o outro. E aí os países colaboram uns com os outros para que esses criminosos sejam punidos. Então, como é que funciona? Imaginemos que um japonês tenha cometido um crime no Japão e aí ele foge para o Brasil. O Japão liga para o Brasil e fala assim: oi, Brasil, tem um japonês aí que cometeu um crime aqui, mas ele está escondido no Brasil. Prende ele e devolve para mim. O Brasil vai lá, busca esse japonês, prende o japonês e devolve ele para o Japão. Aí ele será punido lá. Entenderam o que é extradição? Tudo bem? A extradição é esse instituto que ele tem uma série de questões bacanas que podem aparecer na sua prova. E a primeira questão bacana da extradição é que a extradição ela pode ser de duas espécies. Nós temos a chamada extradição ativa e nós temos a chamada extradição passiva. Temos a chamada extradição ativa e a extradição passiva. Queridos, o que é extradição ativa? Extradição ativa é quando o Brasil pede a extradição de alguém para outro país. Então, se o Brasil olhar para um país e falar assim: oh, extradita esse cara para mim, nós temos aqui um modelo de extradição ativa. Então, extradição ativa é quando o Brasil pede extradição de alguém. Ok? O que é extradição passiva? É quando outro país pede extradição de alguém para o Brasil. Então, quando o país olha para o Brasil e fala: extradita esse cara para mim, aí é extradição passiva. Pegar dois casos que foram para a mídia. Extradição do César e Battisti, lembra? Na época do Lula ainda. Era um italiano que fugiu para o Brasil, a Itália pediu a extradição do César e Battisti e o Brasil não extraditou. Essa era uma extradição ativa ou passiva? Passiva. A Itália que pediu extradição para o Brasil. Vamos pegar um outro exemplo? Pisolato. Brasileiro fez as cagadas aqui e fugiu lá para a Itália. Aí o Brasil pediu extradição do Pisolato. E a Itália extraditou. Extradição ativa ou passiva? Ativa. Entenderam a diferença então, né? Ativa quando o Brasil pede, passiva quando outro país pede. Ok? Guarde o que eu vou lhes falar agora, porque o que eu vou lhes falar de todas as informações de extradição é sem dúvida mais importante. A Constituição só fala de extradição passiva. Então guardem isso. A Constituição só regula a extradição passiva. Significa dizer que na Constituição não tem regra nenhuma da extradição ativa. Ou seja, as regras que nós acabamos de ler nos incisos 51 e 52 não falam de extradição ativa, só da passiva. Sabe o que isso significa? Isso significa dizer que questões de prova, em sua maioria, são sobre extradição passiva, porque é a que está regulada na Constituição. Mesmo que a questão da prova não fale que é passiva, normalmente ela é extradição passiva. Então, o normal é responder uma questão de prova, lembrando das regras de extradição passiva que estão no artigo 5º da Constituição. Ficou claro isso aqui? Tá, Daniel, mas se pergunta em prova extradição ativa? Sim, pergunta. Sempre cai extradição ativa. E como é que eu vou saber se é extradição ativa? Você só vai responder uma questão de prova pensando em extradição ativa primeiro, se a questão falar segunda extradição ativa. Aí tu pensa nela, porque a questão da prova está dizendo para você pensar nela.
Qual que é a segunda possibilidade de uma questão de prova vir sobre extradição ativa e você ter que responder pensando na extradição ativa? Se a questão te contar uma história que leve você a concluir que está falando da extradição ativa. Tipo, país tal pedir extradição de alguém, entendeu? Fora isso, fora essas duas possibilidades, toda questão de prova, ainda que não mencione passiva, ela vai falar sobre extradição passiva. Vocês entenderam a estratégia que eu dei para a prova? Ela é fundamental para você acertar a questão disso aqui. Se você não tiver essa estratégia na cabeça, você vai errar essa questão. Por quê? Porque esse é um conhecimento a mais que eu preciso te dar. E como conhecimento a mais, às vezes a gente está fazendo uma questão e a gente pensa além do que a questão está pedindo. Já aconteceu isso com vocês? Você lê a questão, só que você está com tanta informação na cabeça, tu já viaja na maionese, né? Tu já acha cabelo em ovo lá. Não tem, gente. Tem que trabalhar com os elementos da questão. Por isso que a maioria das questões falam sobre extradição passiva. E quais as regras de extradição passiva aplicáveis no Brasil? São 3. 3. Primeira regra de extradição passiva diz algo sobre o brasileiro nato. Então, segundo a Constituição, o brasileiro nato não pode ser extraditado. Segundo a Constituição, brasileiro nato não pode ser extraditado. Ok? Segunda regra de extradição é para o brasileiro naturalizado. Segunda regra, brasileiro naturalizado. Brasileiro naturalizado pode ser extraditado? Sim, em 2 casos. Quais são os 2 casos que o brasileiro naturalizado pode ser extraditado? Crime comum praticado antes da naturalização ou envolvimento com tráfico ilícito de drogas entorpecentes. E neste caso do tráfico de drogas, tanto faz se foi antes ou depois da naturalização. Entenderam? Então, o brasileiro naturalizado ele pode ser extraditado, crime comum antes da naturalização, ou tráfico de drogas, tanto faz se foi antes ou depois da naturalização. Ok? Terceira regra, estrangeiro. Estrangeiro. Estrangeiro pode ser extraditado, salvo crime político ou crime de opinião. Crime político ou crime de opinião. Então, estrangeiro, ele pode ser extraditado, salvo quando for crime político ou crime de opinião. Se o cara estiver sendo perseguido por crime político ou crime de opinião, o que o Brasil concede para ele? Asilo político. Tudo bem até aqui? Tranquilo, dúvidas até aqui? Pode falar, querido. Pode dar um exemplo de crime de opinião? Podemos. Vou pegar um exemplo da prova do CESP, tá? Tem uma prova do CESP que ele falou assim. Joãozinho, vou inventar o nome. Joãozinho estava no país e ele participava de um movimento contrário e opositor ao governo local. Crime de opinião. Ou político, né? Que eles chamam. Ou crime de opinião. Outro exemplo. País muçulmano em que eu professo a religião cristã naquele país. Crime de opinião. Por quê? Vou ser perseguido por uma opinião que eu tenho que é contrária àquele país, entendeu? Por isso que o Brasil concede asilo. Porque naquele país ser cristão é crime. Ou no outro país, se você for contrário ao governo lá, você vai ser perseguido. Crime de opinião. No país, no Brasil, no caso, ser contra a democracia é um crime. Se fosse, por exemplo, se eu, contrário à democracia, fosse perseguido no Brasil e preso, crime de opinião. Mas no Brasil eu não sou preso por isso. Porque nós somos uma democracia livre, onde eu posso ir lá para a rua e falar, sou contrário à democracia, eu não posso ser preso por isso. Entendeu? Mas é crime ser contrário à democracia. Não, aí que tá. Não é crime. É uma opinião. É uma opinião. Eu não posso ter um partido político contrário à democracia, porque aí fere a Constituição. Mas eu posso, tanto que nas manifestações, o tanto de gente que manifestou a faixa lá dizendo volta à ditadura, volta à ditadura. Isso não é um crime.
Quando a gente chama crime político, nem sempre ele está tipificado como crime, mas ele gera perseguição política porque você está se opondo ao posicionamento político. Se no Brasil, exemplo, se no Brasil quem estava contra o governo, agora temos o Michel Temer, se de repente alguém ficar contra o governo e começar a ser perseguido por isso, crime político de opinião. Aí ele pode fugir do Brasil e pedir asilo em outro país, porque geralmente isso aqui acontece nos outros países também. Entendeu a ideia? Então não tem um crime, assim, crime político, crime de opinião, tipificado às vezes. Às vezes só a postura de se opor. Então as questões de prova vêm sempre com um caso concreto de oposição política. Aconteceu agora com esses malucos ali que estão fazendo ditadura aqui na América do Sul. Né? Os caras foram lá, começaram a se opor, mandaram os caras calar a boca, os caras não calaram, o que eles fizeram? Fugiram. César Battisti, por que ele não foi extraditado na época pelo Lula? Porque o Lula entendia que ele estava sendo perseguido politicamente lá, porque o César Battisti participou de um movimento contra o governo local da época. Só que foi um movimento, tipo, arrojado. O que aconteceu no Brasil também. Lembra que o pessoal queria queimar a Dilma, falava que ela era terrorista? Né? Mas era um movimento contra a ditadura naquela época. A galera jogava bomba, coquetel molotov, que explodia carro. Isso era o Brasil nessa época contra a ditadura. Isso na época era considerado crime político. Por isso que a galera era presa pelo DOI-CODE e tal. Na época era considerado crime político. Em democracia, praticamente, você tem uma convivência harmoniosa disso aqui. Por isso que o Brasil hoje concede asilo quem é perseguido por isso. Tá? Ficou claro isso aqui? Então o exemplo vem nessa linha aí. Tudo bem? No Brasil hoje vige um estado de liberdade. Né? Então você pode ter a opinião que quiser. Óbvio que suas opiniões têm que respeitar as dos outros. Então eu posso até ir lá para explanar do ministério e dizer volta à ditadura, volta à ditadura. Eu posso manifestar minha opinião? Posso. Isso não é crime no Brasil. Porque somos uma democracia. Agora, se o Bolsonaro faz uma exaltação de volta à ditadura dentro do Congresso, aí ele está ofendendo o princípio constitucional dos partidos políticos. Por isso que ele responde a 40 processos pela declaração dele no dia do impeachment. Mas ele não tem imunidade parlamentar? Ele tem imunidade parlamentar, mas ele contrariou o princípio constitucional de partido. Todo partido político tem que ter como bandeira preservação de direitos humanos. Se eu exalto ditadura, estou contrário a direitos humanos. E ele exaltou um cara que matou milhares de brasileiros. Entendeu? Exaltaram o Marighella também. Mesma coisa. Não aconteceu nada porque... Ele está sendo perseguido politicamente. Aí que está a parada. O titular o membro de um partido não pode fazer esse tipo de oposição. Vou pegar um segundo exemplo. Esse cara foi expulso do partido, inclusive. Ele é militar do Rio de Janeiro. O que ele fez? Começo do ano, ele chegou lá no Congresso e falou assim, olha, esse negócio de todo poder emana do povo está tudo errado. Na verdade, todo poder deve emanar de Deus. E Deus dá para quem quiser. Expulso do partido. Porque chama-se infidelidade partidária isso. Você não pode propor uma coisa que é contrário à Constituição Federal no que tange a partido político. Eles podem representar, mas eu não posso ter um partido hoje que fale vamos acabar com a democracia. Isso não pode, porque é uma limitação constitucional. Eu que não tenho partido posso dizer vamos acabar com a democracia, entendeu? Quero ditadura, mas quem está no partido não, porque partido é democracia. Entendeu a ideia, mais ou menos? Então, foi perseguido político, opinião, não pode ser extraditado sendo estrangeiro, tá? Então, geralmente ocorre quando o estrangeiro foge. Tem um caso aí que está ainda está à tona, daqui uns dias deve voltar à tona, é daquele Snowden dos Estados Unidos. Então, o Snowden, ele pediu asilo no Brasil, o Brasil não deu. Porque o Brasil considerou que ele não estava sendo perseguido político de opinião. Lógico que o Brasil não queria confusão com quem? Estados Unidos, né? Mas a Rússia falou, chega aí, brother, tamo junto aí, cara, só troca umas ideias com a gente aqui que a gente tem muito interesse nas suas informações. E protegeu o cara. Então, isso aí vai variar de país para país, tá? Queridos, essas são as regras de extradição passiva. Olha a pergunta que eu vou fazer agora. Brasileiro nato pode ser extraditado na extradição ativa, sim ou não? Olha a pergunta que eu fiz, que top. Brasileiro nato pode ser extraditado na extradição ativa, sim ou não? Ativa não é o Brasil que pede? O Brasil que pede, exatamente. Saudade? Leite quente? Olha só, gente. E aí? E aí?
Brasileiro nato pode ser extraditado na ativa, sim ou não? Pode, gente, olha só, raciocina. Eu venho aqui, mato todos vocês, porque vocês não responderam essa pergunta. Saio correndo, vou para o Paraguai. O Brasil pode olhar para o Paraguai e falar assim, extradita o Daniel para mim que eu quero punir ele aqui? Pode. É aí que está a grande sacada para a prova. Brasileiro nato na extradição passiva não pode ser extraditado, mas na ativa qualquer pessoa pode, inclusive o brasileiro nato. Por isso tem que ter cuidado na prova. Eu só posso pensar na ativa se a questão falar dela. Daniel, me dá um exemplo de brasileiro nato não sendo extraditado na passiva. Dou. Vou lá nos Estados Unidos, cometo um crime nos Estados Unidos e fujo para o Brasil. Aí os Estados Unidos ligam e falam, extradita o Daniel para mim aí, porque o Daniel cometeu um crime aqui. O Brasil vai me extraditar? Não, porque eu sou nato. Tá, Daniel, mas você vai ficar impune? Também não. Porque aqui aplica-se o princípio da extraterritorialidade penal, ou seja, eu vou ser punido aqui pelo crime cometido lá. Se for crime aqui. Porque se não é crime aqui, não vai acontecer nada comigo, porque não tem como o Brasil punir por um crime que não é crime aqui. Entenderam como é que funciona a ativa e a passiva? Ok? Agora eu vou trabalhar com os princípios que cercam a extradição, que são excelentes para serem cobrados em prova, tá? São princípios aqui muito legais e que geralmente são trabalhados em prova, tá? Então, princípios que regem a extradição. O primeiro princípio que rege a extradição é o princípio da reciprocidade. Princípio da reciprocidade. O que este princípio diz? Este princípio diz que o Brasil só extradita para quem extradita para o Brasil. Princípio da reciprocidade. Este princípio diz que o Brasil só extradita para quem extradita para o Brasil. Então tem que ter um acordo ou um tratado internacional de extradição. Tudo bem até aqui? Segundo princípio. Vamos contar um exemplo aqui para vocês de reciprocidade. Tinha um médico no Brasil, Osmani Ramos, o nome dele. Este médico, ele foi um daqueles médicos picotadores de namoradas, sabe? Teve uma safra de médicos que picotaram namoradas no Brasil, né? E esse foi um desses primeiros dessa safra. E o Osmani Ramos picotou uma namorada, foi preso, Paraná, estava preso no Brasil. Um dia ele sai numa reportagem de TV pendurado na cela lá, cela lotada, em São Paulo. E aí ele está lá reclamando, né, do sistema penitenciário brasileiro, o cara é médico. Aí passa um tempo, ele consegue o direito de saída temporária, e aí ele viaja. E na hora que ele sai da cadeia temporariamente, ele foge do Brasil. Ele tinha muito dinheiro. Ele foge do Brasil, vai para um país lá no norte da Europa, salvo engano era a Noruega. Não sei, Noruega, aqueles países nórdicos lá. Quando ele chega no país, ele bate na primeira cadeia lá e fala assim, oi, tudo bem? Eu sou um preso que acabei de fugir do Brasil, vim aqui me entregar. Aí a pessoa, seja bem-vindo, tal, entrou lá. E aí foi para a cela dele. A cela dele era mais ou menos o tamanho dessa sala aqui, toda de vidro, ar-condicionado, uma cama box de colchão de água, assim, super top, né, com aquecimento e tal. Ele tinha, dentro da sala dele, tinha uma TV lá de LED, parece que tinha um filmezinho, dá aquela relaxada, um MacBook assim top, para ele fazer uns cursos na internet, né? Um iPod, para ele ouvir uma música quando ele estiver estressado e tal. E aí um personal trainer, para ele manter a saúde dele, nutricionista, alimentação toda balanceada, caviar, vinho e tal. Isso é fato, tá, gente? Isso aconteceu mesmo. E aí, quando ele vê diante da situação, o sistema penitenciário totalmente diferente do que ele estava aqui no Brasil, ele chama a revista Veja para fazer uma reportagem da condição que é a diferença do sistema penitenciário lá. E por que ele fez isso nesse país? Porque esse país não tinha acordo de extradição com o Brasil. Aí ele pensou, vou para lá, cumpro a minha pena no SPA, quando terminar a pena volto para o Brasil é obrigado a homologar o cumprimento da pena, entendeu? E reconhecer isso. O que ele não contava é que, junto com a reportagem da Veja, fosse um diplomata brasileiro com um tratado já para assinar rapidamente um tratado de extradição entre os dois países. Então, junto com a Veja, ele já voltou para o Brasil preso.
fez a reportagem, Ultra Mega Power top, fez o barulho que tem, mas voltou preso pro Brasil e tá hoje ali, né, naquelas penitenciárias show de bola de São Paulo lá. Reciprocidade. Só extradita para quem extradita para o Brasil, ok? Segundo princípio. Esse princípio ele é aplicável em todo mundo, tá, gente? Segundo princípio que rege a extradição é o princípio da dupla tipicidade, também chamado aí dupla incriminação, dupla tipicidade ou dupla incriminação. Este princípio, ele diz que o Brasil só extradita se for crime lá e crime aqui. Então, para o Brasil extraditar, tem que ser crime nos dois países. Então, vou pegar um exemplo. Se uma mulher foge, né, ela tira o véu na praça pública num país onde isso é crime. Aí ela foge para o Brasil. E aí outro país fala assim, tem uma mulher perigosíssima aí. Ela tirou o véu em praça pública aqui. Prende ela e devolve ela para mim. O Brasil vai prender? Não, porque aqui não é crime tirar o véu em praça pública. Né? Que a mulher mal anda de roupa. Quanto mais, né, obrigar a andar de véu. Não tem como. Dupla tipicidade tem que ser crime lá e crime aqui. Tá? Olha a perguntinha que já vem em prova. E se lá no país é crime e no Brasil é contravenção penal? O Brasil extradita, sim ou não? Sim ou não? Não, porque tem que ser crime lá e crime aqui. Tá? E se o nome for diferente do crime? Lá é homicídio, aqui chama-se chupar pirulito. O Brasil extradita, sim ou não? Se a conduta é a mesma, não importa o nome. Né? Ele vai considerar a extradição pela conduta que foi praticada. Tudo bem? Princípio bem legal aqui para sua prova. Terceiro princípio chama-se princípio da especialidade. Princípio da especialidade. Queridos, o princípio da especialidade diz que o Brasil só extradita se o outro país se comprometer a punir o camarada apenas pelo crime que estava no pedido de extradição. Então, o princípio da especialidade, esse princípio caiu numa prova que eu fiz do TRT 9 aqui do Paraná. Fiz esse concurso uma vez. Primeira pergunta da prova constitucional era esse, princípio da especialidade, FCC. O princípio da especialidade diz que o Brasil só extradita se o outro país se comprometer a punir o cara apenas pelo crime que está no pedido de extradição. Sabe por que esse princípio? Porque às vezes a mulher tinha tirado o véu. Aí o Brasil fala, pelo véu eu não extradito. Aí o outro país chegava, ela matou também, ela cometeu homicídio. Aí o Brasil extraditava pelo homicídio e o outro país queria punir pelo véu. Não pode. Só pode punir quem foi extraditado pelo crime que está no pedido de extradição. Ok? Quarto princípio. Princípio da comutação da pena. Quarto princípio, o princípio da comutação da pena. Da especialidade. Volto sim, minha linda. Imagina que o outro país pediu a extradição para o Brasil da mulher pelo véu. Aí o Brasil falou assim, não, o véu eu não extradito porque aqui não é crime. Aí o outro país ficou, putz, como é que eu vou pedir a extradição dela? Aí pede a extradição dela por homicídio. O Brasil extradita pelo homicídio. Só que outro país pediu a extradição do homicídio para punir ela pelo véu. Então o princípio da especialidade diz que o país, quando pede extradição, só pode punir pelo crime que está no pedido de extradição. Não pode punir por outro. Só pelo crime que está no pedido de extradição. Então, se ele quer punir por outros, tem que estar tudo no pedido de extradição. Ficou mais claro agora? Ok? Princípio da comutação da pena ou transformação da pena. Princípio da comutação da pena ou transformação da pena.
Queridos, esse princípio diz que o Brasil, ele só extradita se o outro país se comprometer a executar uma pena permitida no Brasil. Vou contar um exemplo aqui de um americano que ficou preso na penitenciária que eu trabalhava. Então, o Brasil só extradita se o outro país se comprometer a executar uma pena permitida no Brasil. Então, certa vez chegou um americano que ele tinha cometido um homicídio num estado norte-americano que condenou o cara à pena de morte. Só que ele fugiu para o Brasil, ficou fugido aqui durante 15 anos. Ninguém sabia que ele estava aqui. Condenado à pena de morte lá. Aí um dia ele foi fumar um baseado e foi preso. Aí na hora que ele foi preso, o cara falou, tem um pedido de extradição para você, Fê. Por causa de um baseado que a casa dele caiu, ó, que merda. E aí, na hora que ele, extradita ele para nós, o Brasil falou, extradito. Mas você não pode condenar ele à pena de morte por isso. Porque no Brasil não tem pena de morte no caso de crime de homicídio, entenderam? Por isso que o nome do princípio é comutação da pena ou transformação. O princípio da transformação da pena. O outro país vai ter que se transformar a pena numa pena permitida no Brasil. Então, por exemplo, se o cara foi condenado à pena de morte, para o Brasil extraditar, tem que transformar a pena de morte numa pena permitida no Brasil, tipo 30 anos de reclusão, no máximo. Ficou claro isso aqui? Tudo bem? Vamos para umas questões aqui bacanas que às vezes as pessoas confundem, até porque a mídia não ajuda muito, né, gente? A mídia não é coleguinha do concurseiro, tá, gente? Nem os políticos também são. A gente fica aprendendo um monte de coisa errada. Então, olha só. Lembra do traficante que foi preso na Indonésia? E quando ele foi preso na Indonésia, ele foi condenado à pena de morte. Lembram desse traficante brasileiro? Pergunto, brasileiro pode ser condenado à pena de morte em outro país? Sim ou não? Sim ou não? Gente, lógico que sim. Presta atenção. Se você for inventar de cometer um crime em outro país, você tem que entender que você vai ser executado pelas penas daquele país. Então teve um paulista que não sabia disso, não tinha estudado no Fox. O que aconteceu? Ele já tinha pichado todos os prédios de São Paulo. Ele falou, nossa, gente, nós estamos sem graça São Paulo, acho que eu vou dar um rolê por aí. Aí ele falou, vou pichar as pirâmides do Egito. Aí ele tá lá pichando as pirâmides do Egito, fez uma selfie lá, né, gente, Facebook e tal, né, Instagram. Tá lá fazendo a selfie, aí ele foi preso. E aí ele falou, beleza, pichador é igual São Paulo, né, gente? Prende e tal, no caso vai embora para casa depois. Não, gente, na Arábia não. Na Arábia o pichador perde a mão. Corta a patinha. E aí, pode cortar a patinha do pichador lá na Arábia, sim ou não? Sim, se você cometer um crime lá, você vai ser executado pelas leis de lá. Não cabe extradição aqui. Então, na época do cara da Indonésia, muita gente falando assim, o Brasil tem que pedir extradição dele. Por que o Brasil vai pedir extradição dele? Ele cometeu alguma coisa no Brasil? Não, ele cometeu crime lá. Não tem que pedir extradição, entenderam a ideia? A extradição é quando o cara cometeu o crime aqui. Ficou claro isso aqui? Beleza? Então, essa foi uma questão bem bacana que já apareceu em prova aí. Olha esta pergunta agora que eu vou fazer para vocês. Imaginemos que um japonês do Japão, japonês do Japão foi para os Estados Unidos, cometeu um crime nos Estados Unidos e fugiu para o Brasil. Se os Estados Unidos pedir a extradição desse japonês para o Brasil pode extraditar o japonês para os Estados Unidos? Sim ou não? Sim ou não? Claro que sim, gente. A gente tem uma coisa idiota na nossa cabeça, que eu tenho uma teoria de que foi os Teletubbies que ensinaram isso pra gente. Lembra o Teletubbies? A gente ficava assistindo Teletubbies, tinha um monte de mensagem subliminar que trouxe, gente, certeza. Né? Gypsy, Lala, pô, Gypsy Week, lembra disso aí? Tá vendo? Todo mundo lembra. Porque a gente entrou na cabeça da gente. E aí nós temos uma falsa ideia de que essa parada da extradição, na verdade, tem que extraditar para o país do cara, e não é isso. A extradição é para o país onde o cara cometeu o crime. Entenderam? Então, se o japonês cometeu o crime nos Estados Unidos pediu a extradição do japonês para o Brasil extradita ele para lá. O que aconteceu com aquele colombiano Carlos Abadia, quem lembra dele? Aquele que mudou de cara. Ele era colombiano, cometeu crime em um monte de lugar no mundo,
foi preso no Brasil porque cometeu crime aqui, e os Estados Unidos pediu extradição dele, o Brasil extraditou ele para os Estados Unidos, não foi para a Colômbia. Entenderam a ideia? Então, extradição é para o país onde o cara cometeu o crime. Ele tem legitimidade para pedir. Ficou claro isso aqui para vocês? Dúvidas sobre extradição? Veja que eu trouxe um monte de situação aqui para vocês, que todas passíveis de questões de prova, tá? Vamos avançar? Vamos ver agora um princípio muito legal, princípio, inclusive, que sofreu alteração pelo Supremo Tribunal Federal esse ano. O princípio está dando o que falar, porque tem várias questões que caem em prova sobre ele, tá? Nós vamos estudar agora o princípio do devido processo legal. Princípio do devido processo legal. Vamos lá. Devido processo legal. Queridos, o princípio do devido processo legal, ele aparece aí no inciso 54, no artigo 5º. E ele diz assim: ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Então, o que é o devido processo legal? O devido processo legal é o momento onde eu discuto a culpabilidade das pessoas pelo que elas fazem. Por isso que a Constituição diz que ninguém será privado de direitos ou de seus bens sem um devido processo legal. Você quer ver uma coisa bem bacana, bem peculiar? Não que vocês façam isso, mas vamos supor que alguém vá ao Paraguai comprar muamba, né, gente? Não é uma coisa típica aqui de Cascavel, tá, gente? Ninguém vive do Paraguai aqui, tá? Ninguém compra perfume lá, vinho, nada disso, que não existe. Principalmente agora que o dólar tá baixando, gente, ninguém volta ao Paraguai, tá? Vamos imaginar que você comprou 10 MacBooks lá no Paraguai e você está voltando com eles lá pela ponte. E aí você está passando o fiscal da Receita, parado vagabundo, mão na cabeça. E aí ele flagra você com 10 MacBooks lá tentando passar sem declarar. Eu pergunto para vocês, você vai perder o notebook ali, sim ou não? É o que aconteceu com vocês, né, gente? Mas você não perdeu não, gente. Olha só. Experiência pessoal é foda, é marcante, né, gente? Eu também. Você não perde o notebook ali. Porque ninguém pode perder os seus bens sem antes um devido processo legal. Ah, professor, mas eu perdi todas as vezes que eu tentei passar. Tá, não é que você perdeu. Teve um devido processo legal. Como você não conseguiria provar que aquilo lá estava legal, você perdeu. Mas o devido processo legal é o momento onde a gente vai discutir a responsabilidade. Então, quando a gente passa lá na fronteira, se fizer tudo certinho, sem nenhuma corrupção, você vai lavrar, o fiscal da Receita vai lavrar o auto de infração e vai instaurar contra você um procedimento administrativo fiscal. E tu vai responder esse procedimento. Entendeu? E nesse procedimento você tem toda a chance do mundo de ir lá e provar que aquele notebook é teu e que você estava entrando com ele legalmente no Brasil. O problema é que a gente nunca está entrando com ele legalmente no Brasil. Por isso que a gente acaba perdendo como penalidade. Mas tem um devido processo legal. Ninguém perde direito. Ninguém perde bens no Brasil sem antes um devido processo legal. Ficou claro isso aqui? Este princípio é tão poderoso que ele acaba apresentando outros princípios que dele derivam, que é o que a gente vai fazer agora. Existem vários outros princípios que decorrem do devido processo legal. E um dos principais que decorre do devido processo legal, que é um dos principais objetivos deste princípio, é o princípio do contraditório e ampla defesa. Princípio do contraditório e ampla defesa. Este princípio aqui, ele aparece aí, ó, no inciso 55. Princípio contraditório e ampla defesa diz assim: aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa com os meios e recursos a ele inerentes. Quando ele fala litigante, ele está falando quem está em litígio, quem está brigando. Aos litigantes em processo judicial administrativo, ou seja, tem contraditório e ampla defesa tanto em processo judicial quanto em processo administrativo. É só você pensar, vai haver restrição de direitos?
tem que ter contraditório para a defesa. Esse é o segredo. Se não haverá restrição de direitos, não precisa contraditório para a defesa. Então, por exemplo, a regra é que todo processo judicial ou administrativo tem contraditório para a defesa, salvo em algumas situações, e essas situações geralmente caem em prova. Onde não existe contraditório para a defesa? Primeira exceção, inquérito policial. Inquérito policial não tem contraditório para a defesa. Por quê? Porque no inquérito policial não existe, como consequência do inquérito, restrição de direitos. Só vai ter contraditório para a defesa quando o final da investigação tiver restrição de direitos. No inquérito policial, como ele é dispensável, não tem contraditório para a defesa. Ainda, outras investigações, como inquérito civil, também não precisa ter contraditório para a defesa. Sindicâncias investigativas, sindicância de servidor público que está investigando, não tem contraditório para a defesa. É diferente, gente, da sindicância acusatória. Se a sindicância é acusatória, ela visa aplicar penalidade ao servidor, aí tem contraditório para a defesa, mas na investigativa não. PAD de servidor tem contraditório para a defesa, porque o final do PAD é a aplicação da penalidade. Então é isso que você tem que medir. Se vai aplicar penalidade, tem contraditório para a defesa. Se não vai aplicar penalidade, não tem contraditório para a defesa. Questão que acabou de cair em prova. Impeachment do presidente, tem contraditório para a defesa, sim ou não? Sim ou não? Sim, gente, porque tem restrição de direito. Tipo, o cara vai deixar de ser presidente se ele for condenado. Tem contraditório para a defesa. Entenderam a ideia? Então, para saber onde tem contraditório para a defesa ou não, você tem que ver se tem restrição nos direitos ou não. Aí eu elenquei aí algumas súmulas vinculantes para vocês que eu gostaria de ler. Gostaria de ler com vocês. Olha só. Primeira súmula vinculante número 13, eu coloquei no materialzinho para vocês. Nos processos perante o Tribunal de Contas da União, assegura-se contraditório para a defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação de legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão. Então, Tribunal de Contas da União, essa aqui é uma questão de altíssimo nível, tá, para a prova. Tribunal de Contas da União, as decisões do TCU não fazem coisa julgada material, no sentido de, quando o TCU decide, se eu não concordar, eu posso recorrer para o Poder Judiciário. Ok? Mas, se da decisão do TCU já imputar restrição no direito da pessoa, aí a súmula vinculante 3 diz que tem que ter contraditório para a defesa. É isso que ela quis dizer aqui. Outra súmula, 5. A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. Então, PAD de servidor. PAD de servidor tem que ter contraditório para a defesa? Sim, porque PAD de servidor aplica penalidade. Só que o que a súmula diz? Que esta defesa não precisa ser por meio de advogado. É só isso que ela diz. Tem que ter contraditório para a defesa, mas não precisa ser por meio de advogado. Então, quando eu presidia PAD no sistema penal, o que eu fazia? Eu, como não precisa ser por advogado, eu perguntava para o cara, você quer um advogado? Ele fala, não quero não. Porque servidor é morrinha, né, gente? Não quer gastar com advogado. Aí eu pegava e nomeava um defensor dativo. O que é um defensor dativo? Pegava qualquer servidor que estava passando no corredor e falava, você aqui. Quando o cara me via na portinha lá da sala, ele já falava, vixe, vai me nomear. Já nomeava o defensor dativo. Para quê? Para acompanhar o cara, para não ter alegar nenhuma ilegalidade, que ele foi coagido, coisa desse tipo. E aí você resguarda o PAD. Mas não precisa ser defendido por advogado, tá? Outra súmula vinculante número 14, que inclusive acabou de virar lei agora no Estatuto da Advocacia. Olha que questão top de prova. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório, realizados por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Isso aqui já caiu em prova direto.
O advogado ele tem direito de acesso aos elementos de prova produzidos no inquérito, desde que esses elementos de prova produzidos no inquérito já estejam documentados. Então, o advogado chega na delegacia e fala assim, ó, quero acompanhar aí o sigilo telefônico que está quebrando meu cliente. Opa, já está documentado? Não, então o advogado não tem acesso. Ele só tem acesso àquilo que já foi produzido, que já está documentado no inquérito. É isso que essa súmula diz. Tá? E depois, duas súmulas, a 21 e a 28, que falam da inconstitucionalidade de impedir as pessoas de recorrer, ou seja, de exercer o contraditório pela defesa sem pagar algum dinheiro, que é o que eles falam na súmula 21 e 28. Ou seja, eu não posso dificultar o contraditório pela defesa exigindo pagamento de algum valor. Então, contraditório pela defesa é contraditório pela defesa, princípio fundamental. Tudo bem esse princípio? Princípio bem legal aí para a prova, tá? Segundo princípio, que também aparece como desdobramento do devido processo legal, é o princípio da proporcionalidade e razoabilidade. Eu vou falar desse princípio depois de novo, quando a gente trabalhar a administração pública, nessa semana ainda. Né? Como eu disse para vocês, a gente vai ter agora uma longa semana de aula aí. Espero que você não canse de mim, tá? Se cansar de mim não tem problema também não. A prova vai te provar que eu sou importante para você, tá, gente? Então, não canse de mim. Princípio da proporcionalidade e razoabilidade. Esse princípio aqui é super legal. Por quê? Princípio da proporcionalidade e razoabilidade. Primeira questão que sempre cai em prova desse princípio é que este princípio não está expresso no texto constitucional. Ele é um princípio implícito, questão que despenca em prova. Geral, já vi questões de prova assim, o cara que fala lá, assinale a alternativa que contém um princípio implícito do texto constitucional. Está lá, proporcionalidade e razoabilidade sempre. E o que é proporcionalidade e razoabilidade como princípios? O que esses princípios fazem? O princípio da proporcionalidade e razoabilidade são princípios que medem, eles medem a atuação do Estado. Se o Estado ele está de acordo com a lei, não está de acordo com a lei, ou ele está excedendo a lei. A proporcionalidade da razoabilidade vai limitar o poder estatal. Como é que ele atua? Eu sempre gosto de associar a proporcionalidade e razoabilidade com duas palavras. Quais são essas duas palavras? Necessidade e adequação. Então eu sempre pergunto para aquela medida do Estado. A ação do Estado foi necessária, foi adequada? Se ela foi necessária ou adequada, nós temos aí uma atuação do Estado proporcional e razoável. Vamos pegar um exemplo? Imaginemos um fiscal sanitário entrando no supermercado, tipo aquele fiscal, tipo o Lineu da Grande Família, lembra? Que é bem Caxias. Aí ele entrava lá com a lupinha, olhando produto por produto para ver se ele estava de acordo. De repente, o fiscal acha um Danone, um Xambinho. Gente, lembra do Xambinho, que delícia? A gente está falando hoje, né? Teletubbies, Xambinho, gente, tudo legal. Aí o Xambinho lá, um Xambinho sozinho, solto do resto do pacote, com a data de validade vencida um dia lá nas gôndolas de frios do supermercado. Esse fiscal saca a sua arma, dá 2 tiros para cima e fala, todo mundo no chão! Já pega e já algema todos os caixas, pega o gerente, pendura de cabeça para baixo, coloca o saco, tipo tropa de elite, coloca o saco na cabeça, bate na cara, seu, bora! Confessa, foi você que colocou aquele Xambinho lá? A pergunta da prova é a seguinte, primeira pergunta, era necessário fazer isso por causa de um Xambinho vencido? Segundo, a medida adotada pelo fiscal foi adequada à situação? Não, ele podia simplesmente ter aplicado uma multa, ele podia ter simplesmente mandado eliminar o produto. Ou seja, proporcionalidade da razoabilidade vai agir nessa forma. Cara, isso aqui aplica em qualquer atuação estatal. Desde, tipo, a atuação da polícia, né, uma coisa muito comum na polícia. O cara passa na blitz correndo e atropela os cones da polícia rodoviária. Aí o policial novinho fica puto, aí o que ele pega? Saca a arma e mete tiro na coisa. Ah, passou nos cones aqui. Chega lá, o que aconteceu no Rio de Janeiro um dia desse? 2 moleques menor de idade morto, baleado pela polícia.
quando, velho, que um juiz vai olhar para a polícia e falar, ó, você fez ok, ó, ok para você? Não vai. Porque a medida do Estado foi desarrazoada. Entenderam a ideia? Então, toda ação do Estado tem que ser proporcional e razoável. Guardem elas, tá? Terceiro princípio que decorre desse aqui, proibição de provas ilícitas. Proibição de provas ilícitas. Queridos, proibição de provas ilícitas. O que nós temos aqui, meus queridos? Olha só. Nós temos uma regra constitucional que proíbe a existência de provas ilícitas no Brasil. Está no inciso 56. O inciso 56 diz assim, meus queridos. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. O que significa esta regra? A Constituição simplesmente disse que se tiver uma prova produzida por meio ilícito, ela é ilegal, ela não pode ser produzida no Brasil, ela tem que ser eliminada. É isso que diz, é isso que fala a produção de prova ilícita. É inadmissível. Porque uma prova ilícita no processo, ela contamina o processo. Entenderam a ideia? Se eu tenho uma prova ilícita no processo, eu tenho uma grande chance do resto ser ilícito também. Só que o judiciário percebeu que se anulasse todo o processo porque tinha uma prova ilícita, o Brasil estava ferrado, porque sempre tem prova ilícita no processo. Aí o STF passou a adotar este pensamento de uma forma mais equilibrada. Porque esse dispositivo, quando ele foi desenhado no texto constitucional, ele observou um posicionamento doutrinário dos Estados Unidos, chamado teoria dos frutos da árvore envenenada. O que é a teoria dos frutos da árvore envenenada? Essa teoria diz que se a árvore é envenenada, os frutos também são. Ou seja, se eu tiver uma prova ilícita, as provas que derivam desta também são ilícitas, entendeu? Com base nesta teoria foi que esse dispositivo foi escrito e a Constituição diz que é inadmissível prova ilícita no Brasil. Mas o STF percebeu que adotar dessa forma não era viável para o judiciário brasileiro, era desgastante. Então o judiciário brasileiro passou a adotar esta prova de uma forma com mais parcimônia, com mais equilíbrio. De forma que, e eu vou definir isso agora com uma questão que o CESP trouxe em prova. A existência de uma prova ilícita no processo não significa sua imediata anulação. Guardem isso. A existência de uma prova ilícita no processo não significa sua imediata anulação. Ou seja, se eu encontrar uma prova ilícita no processo, eu não posso jogar todo o processo fora. O que o STF manda fazer? Tira a prova ilícita e joga fora. E veja se o processo permanece com base em outras provas. Entenderam? Então, a existência de uma prova ilícita no processo não significa sua imediata anulação. Se achar uma prova ilícita no processo, eu pego essa prova ilícita, jogo fora. Mas tento aproveitar o processo com base em outras provas. Obviamente que se tiver prova ilícita, todas as que derivam dela serão ilícitas. Mas, se eu conseguir aproveitar, eu consigo aproveitar o processo sem as provas ilícitas. Essa que é a ideia do judiciário brasileiro. Tá? É um equilíbrio dessa proibição de provas ilícitas. Tranquilo? Com base nisso, pergunto para vocês, é admitida no direito brasileiro prova ilícita de alguma forma? Sim ou não? Sim ou não? Tem alguma forma de se admitir prova ilícita no Brasil? Sim, meus queridos, tem uma espécie de prova ilícita que pode ser admitida no direito brasileiro. A prova ilícita produzida em legítima defesa. Guarde isso. Se a prova ilícita for produzida em legítima defesa, ela pode ser admitida no direito brasileiro. Tudo bem? Se a prova ilícita for produzida em legítima defesa, ela pode ser admitida no direito brasileiro. Tipo, eu produzi uma prova ilícita, tipo uma gravação sem autorização judicial. Para me defender, aí ela pode ser admitida, tá?
Para a gente fechar agora, hein? Decisão desse mês, acho que foi nesse mês o STF confirmou essa decisão. Olha, abalou uma das decisões mais polêmicas do STF neste ano. Queridos, princípio da presunção de inocência. Já caiu no CESP 2 vezes, tá? Presunção de inocência. E agora o Supremo acabou de confirmar pelo plenário. Então vai cair de novo. Olha o que diz o inciso 57, meus queridos. O inciso 57 diz assim: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então, a Constituição diz que ninguém pode ser considerado culpado sem antes haver o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Ou seja, para você considerar alguém culpado de algum crime, você tem que ter uma decisão definitiva. É isso que a Constituição diz. Mas o que o STF decidiu agora em 2016? Atenção, já caiu 2 vezes só no CESP, hein, neste ano. O princípio da presunção de inocência, que é este princípio aqui que acabamos de ler. Todo mundo é presumidamente inocente. Não impede que a execução da pena se inicie antes do trânsito em julgado. Olha que decisão fodástica, hein? Guarde. O princípio da presunção de inocência não impede que a execução da pena se inicie antes do trânsito em julgado. Então, para o Supremo Tribunal Federal, a execução da pena já pode se iniciar a partir da decisão de 2º grau. Então, quando o tribunal, ou seja, o 2º grau de jurisdição, decide pela condenação, a partir dali já pode iniciar a execução de uma pena. Não precisa esperar o trânsito em julgado. Decisão super polêmica, para mim inconstitucional, mas para o STF é constitucional e o que eu penso não vale nada para a sua prova, entende? O que vale é o que o Supremo disse. E para o Supremo Tribunal Federal, presunção de inocência não foi violada através dessa decisão. Então eu posso iniciar a execução de pena ainda que eu não tenha o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Ficou claro isso aqui para vocês? Decisão confirmada este mês pelo Supremo Tribunal Federal. Já caiu várias vezes este ano e certamente vai continuar caindo porque ela é super nova. Ok? Alguma dúvida até aqui? Não? Só para a gente fechar aqui então. Temos aqui mais 2 questões. Deixa eu ver se eu sei a resposta, né? Você achou que eu vou me expor aqui agora, né? Às 10h30 da noite eu vou fazer uma pergunta aqui do capeta. Não. Boa noite, Adriana Feitosa Faniolini. Professor, gostaria de saber se o senhor falou a respeito da liberdade de locomoção, reunião e associação. Falei, porque a última aula parou na liberdade de crença e consciência. Falei, e cheguei 15 minutos depois. Perdeu. Depois você vai poder assistir, grande, linda. Obrigado pela atenção. Falei de todos esses aqui. Depois você assiste aí na aula que vai ser disponibilizada para você na sua biblioteca, tá? Beijão, minha lindona. Vitor Garcia Lopes. Tenho 2 dúvidas, professor. A comunicação telefônica gravada por um dos participantes sem a ciência do outro consiste em prova válida judicialmente? A comunicação telefônica gravada por um dos participantes sem a ciência do outro, se for para ele, acabei de dizer, né? Prova produzida em legítima defesa, pode ser aceita judicialmente, tá? E com relação à questão do exemplo do SESC que você deu sobre a associação, mesmo que por atividades ilícitas, como a questão afirmou que ocorria, para dissolução não deveria vir expressa a questão que deveria ter o trânsito julgado para ser considerada certa. Vitor Garcia, Nova Friburgo, um abração, Vitor. CESP tem uma coisa muito legal, deixo sempre para a galera aqui essa dica, principalmente na turma de exercício, tá? Questão incompleta do CESP que falou tudo certo, não falou nada de errado, marque certo. Então, mesmo que ele tivesse omitido ali o trânsito em julgado, estaria correto, porque você não falou nada de errado, tá? Ela estaria incompleta. Beleza? Alguma dúvida aqui? Não?
Se não temos dúvidas, encontro vocês amanhã. Espero amanhã vocês. Vou marcar o rosto de cada um que estava aqui. Porque se não vier amanhã, eu vou ficar muito triste, gente. Então espero todos vocês amanhã para mais Direito Constitucional, beleza? Beijo no coração e até lá!